Paz, queridos. Eu quero deixar para nós aqui uma breve reflexão, amém? E, queridos, hoje, a hora que eu estava voltando do trabalho, eu passei por uma praça que eu sempre passo para poder chegar na minha casa. Um espaço muito lindo, cheio de árvores. E, queridos, eu no caminho vinha meditando, conversando com o Espírito Santo, em conexão com o Pai. E o Espírito me conduziu a olhar para uma fileira de árvores. E algo que me chamou muito a atenção, que o Espírito Santo ministrou muito forte no meu coração, foi que nesse caminho são duas fileiras de árvores, uma plantada do lado da outra, com espaço suficiente para que elas possam crescer conforme a cada espécie dessas árvores, amém? Mas quando você olha para essas árvores, você percebe que são árvores iguais. E, queridos, algo que me chamou muito a atenção, onde nasceu essa breve reflexão, é que quando eu estava chegando na metade do caminho, eu percebi que havia uma árvore no meio, com poucos galhos, em vista das outras árvores, e haviam duas árvores cortadas, do lado direito e do lado esquerdo dessa árvore. E, queridos, quando eu olhei aquilo, comparado a essa árvore com poucos galhos e com duas árvores cortadas do lado dela, e as demais árvores ainda secas, porque nós vamos ainda entrar na primavera aqui na França, e só que todas elas assim crescendo muito parecida, dentro de um mesmo processo, né? Todas elas secas, mas com muitos galhos. E, queridos, quando eu olhei para essa árvore, no meio dessas duas árvores cortadas, eu disse assim para o Espírito Santo: Pai, eu entendi aquilo que o Senhor quer falar ao meu coração nesse dia. E, queridos, quando nós olhamos para essas árvores, nós comparamos essas árvores muitas vezes com a nossa vida, né? Se nós pararmos para poder refletir à luz da palavra de Deus, quando nós vamos para a palavra e lemos com relação ao que o Senhor faz essa analogia das árvores, relacionado àquilo que é a nossa vida como filhos do Senhor. Queridos, nós olhamos para a natureza e nós podemos nos inspirar em tudo aquilo que acontece à nossa volta. Quando você está com o teu espírito conectado com o Espírito do Senhor, tudo aquilo que está à tua volta vai ministrar o teu coração. Se você tiver com o teu ouvido sensível à voz do Espírito Santo, o Espírito Santo vai conseguir ministrar coisas simples, através de coisas simples da natureza, mas grandes revelações o Senhor vai trazer como uma lição de vida para nós, amém? E é isso que eu quero compartilhar com a gente aqui, com vocês, amém? Nesse dia. E, queridos, quando eu olhei aquela árvore, aquela única árvore com menos galhos do que as outras, e essas duas árvores cortadas, o Espírito Santo ministrou no meu coração e disse assim: filha, é exatamente isso o que acontece no processo da vida. Eu abro oportunidades para que as pessoas sejam frutíferas, para que as pessoas floresçam, para que as pessoas confiem, mesmo não entendendo o tempo do processo que eu permito sobre a vida dessas pessoas. E quando você olha para essas duas árvores cortadas, nós podemos identificar aquilo que a palavra de Deus fala lá no Evangelho de Lucas, amém? No capítulo 13, do versículo 6 ao 9, quando Jesus, conta lá uma parábola da figueira estéril. E daí você pode estar se perguntando, mas o que essa árvore com poucos galhos tem a ver com essas duas árvores cortadas? Eu quero ler lá no verso 6, a palavra de Deus diz assim: então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e vindo procurar fruto nela, não achou.
Pelo que disse o viticultor, há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la para que ela, ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha o estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Queridos, aqui nós vemos exatamente aquilo que Jesus faz. Jesus, ele insiste, ele persevera nas nossas vidas porque ele não quer que nós venhamos a nos perder no meio do processo, muitas vezes das dores que nós passamos. E o Senhor ali nos dá chances, amém? E ali ele investe sobre as nossas vidas, e ali ele nos convida para acessar esse lugar de intimidade, de profundidade, de raiz profunda nele. Só que, queridos, existe um momento sobre as nossas vidas que quando esses frutos começam a não acontecer, nós bem podemos sim chegar a uma altura das nossas vidas onde nós seremos cortados. Amém? Como esse exemplo que eu usei aqui, dessas 2 árvores cortadas. Outra coisa interessante que me chamou a atenção é que a árvore que estava no meio das 2 que estavam cortadas, embora uma árvore seca como todas as outras, mas uma árvore com menos galhos do que todas as outras. E aqui chega um ponto onde eu quero chamar a nossa atenção aqui. Amém? Da mesma forma que o Espírito Santo ministrou no meu coração essa palavra. Nós precisamos, queridos, ter muito cuidado os lugares e ambientes onde nós estamos plantados. Amém? Muitas vezes, o fato de nós olharmos para o lado, olharmos para o outro e percebemos, né, que as pessoas estão sendo cortadas, algumas estão sendo podadas, algumas estão passando por tempos difíceis, outras estão desanimadas, outras estão com pensamentos negativos, estão caminhando de cabeça baixa. E muitas vezes nós estamos no meio dessas pessoas. E a pergunta que eu deixo para nós aqui, para nós, através daquilo que o Espírito Santo também ministrou no meu coração e trouxe primeiro para mim essa pergunta. Qual é o tipo de influência que as pessoas e os ambientes têm tido de forma positiva e negativa sobre o propósito que Deus quer cumprir sobre a tua vida? Sobre o tempo do processo do qual você está vivendo? Será que muitas vezes você está dentro de lugares e ambientes convivendo com pessoas, amém? Onde muitas vezes são como essas árvores que foram cortadas, porque talvez foram rebeldes no tempo do processo, porque talvez não entenderam, porque talvez abandonaram tudo aquilo que Deus confiou na mão dessas vidas. E talvez hoje você é essa pessoa que você está plantada no meio de uma mesa errada, amém? Qual é o tipo de influência que essas árvores cortadas têm trazido sobre você? Será que essas árvores cortadas, esses lugares e ambientes onde você tem pisado hoje, será que tem sido lugares e ambientes e pessoas que têm influenciado você a fazer com que os teus galhos comecem a cair, a fazer com que você deixe de frutificar, a fazer com que você deixe de florescer, com que você deixe de confiar naquilo que Deus tem sobre a tua vida? Então, queridos, é uma palavra muito simples, mas é algo muito forte que Deus ministrou no meu coração através dessa lição que o Senhor deixou, amém? E, queridos, muitas vezes, quando nós olhamos, né, para aqueles que estão à nossa volta, nós precisamos até mesmo nisso buscar discernimento e sabedoria e dizer assim, Deus, são companhias, são mesas hoje, onde tem uma influência positiva sobre a minha vida? É uma influência da qual o teu Espírito quer que eu esteja recebendo? Ou será que é um ciclo que já finalizou e eu tenho insistido em permanecer em lugares, em ambientes com pessoas das quais o Senhor já cortou da minha vida? Amém? Perceba, se você está com o teu espírito de alegria, quando você chega no ambiente, a alegria que está em você, ela é capaz de contagiar as pessoas que estão à tua volta. Mas as pessoas que estão com o seu espírito pesado, se elas chegarem perto de pessoas que não estão conectadas com o Espírito do Senhor, são pessoas que têm o poder de pesar o ambiente onde elas chegam. E é nesse ponto que eu quero chamar a nossa atenção aqui nessa reflexão.
Amém? Existe mais pontos dentro dessa reflexão que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Mas para que não fique muito comprido o vídeo, amém? Eu vou dividir essa ministração aqui, amém? Até aqui eu quero com que nós venhamos a parar e fazer essa reflexão aqui nesse dia, amém? Sobre esses 2 pontos, amém? Eu quero que você pergunte para você mesmo nesse dia, o que você entende por ser uma árvore frutífera? O que você entende que são os frutos que Deus dá a permissão e a chance com o qual você vem apresentar a Ele e aqueles que te rodeiam? E o segundo ponto, eu quero que você, em nome de Jesus, conectado com o Espírito Santo, nesse dia, que você possa refletir se as árvores do teu lado que estão sendo cortadas, elas estão sendo capazes de influenciar aquilo que você tem gerado no Espírito. Assim como eu pude perceber nessa árvore, que os galhos dela estavam como se fosse se perdendo, em vista das outras árvores que não estavam tão próximas dessas 2 árvores cortadas. Eu quero que você faça essa reflexão e essa pergunta para você nesse dia. O lugar, o ambiente, a mesa, onde você está plantada hoje, é um lugar que tem influenciado você, que tem provocado em você a avançar naquilo que Deus está te chamando para esse tempo, nessa hora? Ou é um ambiente, ou são mesas, ou são pessoas que têm cortado você? Cortado você no sentido de influenciar você a se questionar se você não está dando fruto, se você não está florescendo, se você não está, avançando. Em nome de Jesus. Essa é a reflexão que eu quero deixar aqui para nós e nós vamos continuar, amém? Num próximo vídeo essa reflexão, mas em nome de Jesus, a minha oração nesse dia sobre a tua vida é que você possa ser alguém que tem discernimento no Espírito, alguém que é conectado ao Espírito, que é capaz de discernir o lugar aonde o Senhor quer que você esteja. E que você possa também, em nome de Jesus, saber discernir o que são os verdadeiros frutos. E que os cortes e que as podas do Senhor, em nome de Jesus, muitas vezes são permissões do Pai sobre a tua vida para poder forjar em você alguém mais enraizado nele, alguém mais fortalecido nele para o cumprimento do propósito que ele tem, no momento que ele tem para cumprir, quando chegar o tempo sobre a tua vida, em nome de Jesus, que Deus te abençoe.